escatológico, o livro de Apocalipse. Quando ela me mandou essa campanha, eu falei: minha filha de Deus, tu tem noção da proporção dessa campanha? Os 7 selos em um livro escatológico, em um livro sensível. Você sabia que o livro de Apocalipse é um livro sensível? Ele é um livro que traz uma sensibilidade muito grande. E para entender e compreender esse livro, eu quero afirmar para a igreja que há muitos escatológicos ainda estudando esse livro e buscando compreendê-lo e entendê-lo na escatologia. Porque ele é um livro das revelações vindouras, futuras, e que já está muito próximo de se cumprir, de acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa o louvor aí no ponto, viu? Nós vamos dar lugar no filme. Glória a Deus. Quem achou de eu vou morar no céu? Eu vou morar no céu. Aleluia. Vamos fazer menção da leitura. Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 8. O 7 selo. O 7º selo, os 7 anjos com as suas 7 trombetas. Aleluia. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, e cerca de meia hora. Então ouvi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre um altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sente adorando o Senhor. Glória a Deus. Você, Senhor. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, justo juiz, aqui está a tua palavra, Senhor. E eu me encontro aqui, Senhor, como Jeremias, para esse tempo. Assim como o Senhor usou Jeremias para apontar. Amém. Glórias a Deus. Amém, igreja. Amém. Aleluias. A palavra do Senhor vai nos relatando no primeiro capítulo do livro de Apocalipse que o apóstolo João, ele vai ser levado para uma ilha chamada Patmos. E quando João é levado para essa ilha chamada Patmos, acontece depois de 30 anos, aproximadamente 30 anos, ali da morte de Paulo, da morte do apóstolo Pedro, da morte de Tiago, vai acontecer um outro movimento de fúria muito grande em Roma sobre a igreja primitiva. Porque agora vai vir o Domiciano, o segundo Nero, vai entrar com um poder. E o impressionante é que quando esse segundo Domiciano entra, ele quer o senhorio, ele quer se tornar o senhor de Roma, de toda aquela nação. E ele não quer que nem uma religião seja posta diante do povo ou apresentada diante do povo, porque ele quer o senhorio para ele, ele quer o domínio para ele quer dominar, ele quer se mostrar que o governo dele é um governo que domina, é um governo de poder. Então ele não quer que as religiões prevaleçam,
principalmente o cristianismo que estava tão forte, que já estava fundado, que já estava com um fundamento, com uma proporção muito grande. O apóstolo João agora tinha se restado apenas ele como apóstolo. Ele estava em sua simplicidade, atuando como pastor. Olha isso. Ele era apóstolo, mas para ele, assim como Paulo, meu irmão, o título deles tanto fazia, não interessava. O que interessava para esses apóstolos, para esses homens de Deus aqui, não era o título. O que interessava para eles era servir o reino de Deus. O que interessava para ele é dar continuidade ao chamado, à obra de Cristo, à obra da cruz. Aleluia. É isso que para eles interessava. Então ele estava atuando na posição de pastor da igreja de Éfeso, Ásia Menor. Só que agora a fúria vem contra ele. E agora ele é levado e jogado, literalmente jogado nessa ilha chamada Patmos, uma ilha rodeada por cobras, por serpentes venenosas. Só que havia um propósito sobre a ida de João para aquela ilha. João agora estava no exílio. João agora estava preso fisicamente, mas a sua visão estava aberta com o céu. João estava preso fisicamente, mas os seus ouvidos tinham a sensibilidade com o céu como nunca visto, como nunca contemplado sobre a face da terra. João estava preso fisicamente, mas os seus olhos, meu irmão, a sua mente, a sua visão estava pronta para enxergar o que vinha do mundo espiritual. Ele já não estava mais apegado ao mundo físico. O mundo físico já não interessava mais para o apóstolo João. Agora o que interessava para ele era o mundo espiritual. Ele estava preso fisicamente, mas a sua boca estava livre, a sua boca estava livre, as suas mãos permaneciam tão livres, e não importa o lugar que ele se encontrava, a posição dele era de servo, de adorador, de alguém que reverenciava o único Deus, de alguém que se prostrava diante do único Senhor, aquele que o lhe escolheu, aquele que o lhe separou para o chamado. O único senhorio da vida do apóstolo João era Cristo, era Jesus, o Nazareno. O único senhorio era o Deus que Cristo tinha apresentado para ele. O único senhorio que ele o chamava de Senhor e o adorava era a terceira pessoa da Santíssima Trindade Santa, o Espírito de Deus. Agora eu quero abrir um parênteses nessa introdução e começar a pregar e perguntar para a igreja do século XX: qual é o teu senhorio? Qual é o teu senhorio? Você que vai me assistir, qual é o teu senhorio? A quem você está adorando? A quem você está se prostrando? A quem você está se rendendo? A quem? É o título que você está se rendendo. É Ele que é o teu Deus. Pois abra mão dele nessa noite, porque ele não vai servir para nada para você no dia do julgamento. Eita, Jesus. E agora, querido, Glória a Deus. o céu literalmente se abre Para sobre calamar. para o apóstolo João. E calamar. E ele começa a descrever que ele vê aquele que tem os 7 selos na sua mão. Aleluia, Jesus. Aquele que na sua coxa está escrito
inferno, aquele que tomou as chaves da morte, as chaves da casa de Satanás estava sobre a sua mão. Aquele também que passeava sobre os sete, que sete? Os sete candeiros de ouro. Ele também tinha na sua mão os sete selos. Aquele que também passeava sobre as sete igrejas da Ásia Menor. É o Cristo ressurreto, o Ômega, o princípio, o início, o fim para todas as coisas. E ele começa a escrever. Começa a escrever sete cartas. Enquanto ele andava em cima dos sete candeiros, passeava em cima dos sete candeiros. No original, os sete candelabros, que representam as sete igrejas da Ásia, começando pela igreja de Éfesos, que exatamente quem era o pastor da igreja de Éfesos? Quem? O apóstolo João. Aí eles escrevem dizendo assim, ó: ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Quando ele começa a escrever ao anjo da igreja, a primeira carta para a igreja de Éfesos, ele está dizendo assim: aquele que permanece de pé, aquele que me deu seu Senhor, aquele que não foi derrotado pelo adultério, pela prostituição de Éfesos, aquele que permanece, oh meu Deus, exercendo a sua função de pastor, de cuidador, que cuida, que zela. Então, eu começo primeiro pelo anjo. Eu começo primeiro pelo anjo. Começo pelo anjo. Depois eu vou para a igreja. Quem é o senhorio da igreja? Quem é o senhorio da igreja deste século? Porque nós estamos desconhecendo tanta placas, pastora. Nós estamos desconhecendo tantos que andam se levantando, botando altares grandiosos, gigantescos, palcos gigantescos, e se aclamando e dizendo: vem porque eu posso fazer isso, vem porque eu posso fazer aquilo, vem porque eu tiro, porque eu boto, porque quem manda aqui sou eu. Então, meu irmão, tantos que já não têm sensibilidade para ler, para entender, para compreender a carta que o próprio Cristo está escrevendo para ele, tantos líderes, tanto anjos caídos, prostrados na prostituição, prostrado na bagunça dessa terra, prostrado na idolatria, alto se adorando, alto dizendo que tem poder para fazer, para tirar, para colocar, irmão, sem poder nenhum, enganando a muitos. Quantos estão se colocando no lugar do senhorio da igreja, do Senhor da igreja? Quantos não obedecem mais quanto às instruções que Deus está mandando? Quantos não leem mais a carta? Quantos não abrem mais o pergaminho da palavra de Deus que temos hoje? Quantos não faz mais isso? Quantos não segue ao pé da letra o que está na palavra? Porque se seguir ao pé da letra, o dinheiro não é mais o seu Deus. A idolatria, as multidões atraídas, não é mais o seu Deus. Quantos pela fama, pelos compartilhamentos nas mídias sociais, quantos estão pregando em heresias, quantos estão apostando
olho para o apóstolo João e eu vejo ele escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso. E a primeira carta foi direcionada para ele. Aleluia. E sucessivamente. E ele continua escrevendo as cartas para a igreja. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, última Laodiceia. E ele continua escrevendo. E em todas as cartas, quando vamos analisar, esmiuçar a palavra, em todas, Jesus está dizendo: eu tenho algo contra ti. Eu tenho algo contra. De todas as maneiras, de todas as formas, alguém deixou. Cristo tem algo contra. Cristo vai encontrar uma falha para dizer: olha, eu tenho algo contra. Mas quando ele chega na igreja de Laodiceia, ele diz: olha, eu estou à porta e eu ainda bato. E se tem alguém aqui com sensibilidade ainda no ouvido, o ouvido aguçado para ouvir a minha voz, eu estou aqui do outro lado para dizer para vocês que eu tenho um colírio para essa cegueira espiritual. Eu tenho também para dizer para vocês, para a 7ª igreja da Ásia, para a igreja de Laodiceia, para a última igreja, eu também tenho para dizer para vocês que essas vestes lindas que vocês vestem, essas vestes de seda, estão tudo manchadas de sujeiras, de pecado. E eu quero oferecer para vocês vestes brancas, purificadas pelo meu sangue. E ele continua batendo e dizendo: eu estou na porta e eu bato. Eu bato. E aquele que abrir a porta, aquele que ouvir a minha voz, eu quero entrar. Eu quero que você ceie comigo. E eu possa cear com você. Você está entendendo a proporção do que Jesus está trazendo sobre as nossas vidas? Ele está dizendo: eu continuo chamando como advogado. Porque vai chegar o tempo em que a porta vai se fechar. Eu não vou bater mais. E eu vou me apresentar como juiz. Como juiz. Como juiz. E o juízo vai descer. O juízo vai descer. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 19. Eu ouvi o clamor do meu e eu desci para livrá-los. E a justiça de Deus desceu sobre o Egito. Quando você vai esmiuçar o livro de Apocalipse, esmiuça o livro de Êxodo, esmiuça o livro de Êxodo, você vai fazer uma junção desses dois livros e você vai compreender melhor o livro de Apocalipse. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, porque na maioria das vezes os mais estudiosos, a gente faz como um algo que, meu Deus, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Não, vai no seu tempo de leitura, que o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e te dando o entendimento do que está escrito nele. Ele vai te revelar a proporção do que está escrito no livro de Apocalipse. E você vai fazer uma conclusão, você vai concluir que tudo que está no livro do Êxodo, você vai ver que também está aqui. Você vai fazer uma comparação e você vai ver que vai se encaixar aqui no livro de Apocalipse. Agora nós vamos ver a justiça de Deus descer sobre o Egito. O Senhor ouvir a oração do seu povo, o clamor do seu povo que estava no Egito há mais de 400
400 anos ali, sofrendo na escravidão do Egito. E Deus desce com justiça. Sabe quando? Quando o povo ora, quando o povo clama, Deus desce com justiça. Eu quero pregar agora sobre o sétimo selo. O sétimo selo não tem nenhum segredo. O maior segredo que há dentro dele é a proporção da oração. Não tem outro. Quando o seu povo clama, Deus atende o seu clamor. Quando o seu povo ora, Deus atende o seu clamor. Quando o seu povo ora, busca sua face, se arrepende dos seus maus caminhos, o que Deus faz? Deus se arrepende do mal que virá, que vai trazer, que vai acontecer sobre o seu povo. E não é diferente. Quando o apóstolo João, ele olha para a mão daquele que está sentado, que está lá no seu trono de glória, e ele vê os 7 selos sendo abertos diante da sua visão, diante dele aqui. João começa a ver os selos sendo abertos. O primeiro selo, o segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, até o sétimo selo. Os selos, eles são os ciclos. Eles são divididos por 2 partes, 4 partes e 3 partes, e a segunda parte que contém 3 selos. Os 4 primeiros selos aqui no capítulo 8, ele diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, ele viu algo estrondoso. Eu me atento muito na leitura. Ele viu algo que ele nunca havia ouvido ou visto sobre a terra. Desde os pergaminhos que ele leu, desde do livro de Gênesis, desde a criação, ele não viu algo tão profundo. Qual? Silêncio. Silêncio. Houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Houve silêncio. Lá no Egito, quando Deus ouviu a oração do povo, o clamor do povo, o que Deus fez? Houve um barulho. Qual? Deus respondeu. Deus foi lá, pegou Joquebede na tribo de Levi, fez Joquebede no meio de uma opressão, chega lá Moisés, 40 anos depois, Deus vai lá, pega Moisés e diz: olha, chama teu irmão Arão, vem cá no particular, chama teu irmão Arão. Moisés falou: olha, Senhor, é que eu não sei falar muito, minhas palavras é meio assim, eu sou meio gago, eu tenho uma complicação para falar. Deus falou: meu filho, fica quieto, que quem vai usar a tua boca sou eu, quem vai falar sou eu por você, você só vai entregar o meu recado. Deus estava usando Moisés para apontar a justiça que viria sobre o Egito pelo seu povo. Entraria justiça por causa do seu povo, do clamor do seu povo. E houve-se um barulho. Qual? O povo vai sair do Egito. A justiça de Deus vai descer. Faraó, se tu não liberar o povo, tu não está entendendo. A voz não é minha, as palavras não são minhas, você não está entendendo. Veio do meu senhorio, veio do meu Senhor para você. Você não está entendendo. Faraó, libera o povo. Faraó, deixa o povo ir. Esse é do capítulo 5. Deus disse: vai lá, volta lá, Moisés, e fala para Faraó liberar o meu povo, porque eu estou recebendo uma festa no meio do deserto. Eu já estou ouvindo barulho, meu Deus do céu, de pandeiro. Eu já estou ouvindo o povo celebrando. Eu já estou ouvindo festa, festa.
para e ele pensa. Então ele vai pensar e vai dizer assim: peraí, deixa eu ver onde eu deixei a minha filha Monique mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se ela está lá, naquela mesma posição que eu botei ela. Deixa eu ver como está o irmão fulano. Deixa eu ver se ele está na mesma posição lá que eu coloquei. Será que ele está aguentando, suportando, ou já caiu fora? Meu Deus. Deus olhou, 400, aproximadamente 430 anos, olhou para o povo e falou: estão na mesma posição, pastor. Oprimido pelo Egito. Mas é impressionante como os bichinhos crescem. Aleluia. A promessa permanece de pé, dando crescimento sobre eles. A promessa que eu fiz para Abraão permanece de pé, mesmo no Egito, cercado de opressão. Ó meu Deus do céu, aumentando as cargas de trabalho, o povo crescendo, avançando e se multiplicando. Mas escute, que quando João olha para o céu e ele vê que abre o lacre, esse barulhinho aqui é meu, tá, gente? Não ri não. Do sétimo selo, ele vê algo estrondoso. E eu acredito aqui, vou até usar um gesto. Acredito que João fez assim. E durante 30 minutos ele ficou assim, ó. Que silêncio é esse? Que silêncio é esse? Por quê? Porque quando eu li no pergaminho, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, está escrito que serafins o adoravam. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 6, que quando Isaías teve uma visão do trono, ele viu os serafins fazendo festa. Ele viu os serafins adorando. Ele viu os serafins entronizando. Ele viu que 24 horas. Eita Deus, aleluia. Eita. Não havia silêncio nenhum sobre o céu. Mas só tinha festa e adoração. Aquele que reina, Aleluia. aquele que está sentado sobre o trono. Aí ele diz assim: peraí, eu estou vendo um silêncio. Por cerca de meia hora ele escutou aquele silêncio. Aí ele diz assim, ó: então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Para cada um dos anjos foi entregue em suas mãos as 7 trombetas. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, escuta isso aqui, esse cara está ouvindo. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso. Ó, a proporção aqui foi muito grande, e foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos da igreja, sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Veja, aqui está o trono, e aqui tinha um altar de ouro. O Pai está sentado sobre o trono, o Filho está do lado do altar de ouro. As 7 trombetas foram postas nas mãos dos 7 anjos. Só que, observe na leitura, veio outro anjo. Um outro anjo veio e ficou do lado
começa com o incensário e ele começa a colocar muito incenso e começa a oferecer as orações da igreja dos santos. Para quem? Para Deus. Ele começa a apresentar as orações dos santos. Os 7 anjos com as 7 trombetas, irmãos, representa o que, igreja? As 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 candeiros, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas. Aleluia. Ah, meu Deus. Cada anjo representava uma igreja. Aí, o único anjo, o anjo que era separado, esse anjo aqui, o que ele faz? Ele é o anjo que ele vem com o incensário. Preste atenção aqui. O negócio é revelação profunda. Olha aqui. Os 7 anjos estão aqui, postos. Cada um com a sua trombeta na mão, representando cada um a sua igreja. As 7 igrejas. E agora ele está segurando aqui para tocar a trombeta, segurando as trombetas para tocarem. E o anjo que está com o incensário, ele mistura, ai meu Deus, as essências. Aí ele diz assim, ó, é muita essência. Por quê? Porque é muita oração. É uma junção de 7 igrejas. Oh, é uma junção das igrejas todas orando, meu Deus do céu, orando, clamando. O que eu quero dizer para você nessa noite de hoje, a revelação aqui é muito profunda, porque não tem placa de igreja, não tem placa de igreja, não tem placa de igreja. Eles estão representando as igrejas, a igreja que ora, a igreja que está clamando, a igreja, oh meu Deus, um povo só, uma junção só, porque todos irão tocar a trombeta. Cada um vai tocar a sua trombeta. E o interessante é que agora o anjo pega e mistura, ó. Foram dadas 7 trombetas. Mistura as ervas. Alguns estudiosos da escatologia, eles têm a percepção que essa mistura também é dada junto com a intercessão de Jesus. Por isso que há muito, por isso que João descreve muito. Ele diz que vê muito incenso ali naquele incensário. E aqui é uma mistura das nossas orações, das orações da igreja, junto com a intercessão de Cristo, que ele está intercedendo ali pela igreja, junto com as orações. Aí ele diz assim, ó, para oferecê-lo sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha isso. O que estava na mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso. Quer dizer, juntou, a fumaça começou a subir, e o anjo que levava, que estava ali com o incensário, a fumaça sobe, meu Deus do céu, até a presença de Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque isso aqui é as orações da igreja. É as nossas
nossas orações. Então entenda, havia muitas orações. Mas eu quero perguntar para você, começar a tua vida de oração agora. E só que essa visão de João é uma visão vindoura. É para esse tempo. Não pense que é os tempos que vai vir, não. Esses tempos. É o 7º selo aberto. A 7ª igreja da Ásia, Laodiceia, é o tempo. Agora. A igreja que estamos vivendo. Como está a sua vida de oração? Como está a vida de oração da igreja? Qual é o modelo da igreja de oração? Qual é? 10 minutos? 5 minutos? Você acha que isso aqui vai chegar como lá no incensário? Como que o anjo está aqui. Como que o anjo vai subir com essas orações? Misturar essas orações aqui no incensário. Para que quando ele mistura, vai haver uma essência colocada aqui no incensário junto com as orações. E essa essência vai subir como fumaça até as narinas de Deus. Irmãos, como que está chegando a tua oração? Isso aqui é muito sério. Aleluia. Porque nesse século nós estamos preocupados com uma coisa: se o pregador vai botar a igreja para bombar, né? Se o pregador vai chegar com aquela mensagem motivacional e tu vai sair daqui dando glória com os pés pegando fogo. Não, eu quero que tu vai para o céu. Meu fogo é o céu. Pregar sobre o céu de glória. Porque eu vou na palavra que Jesus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, porque até as demais coisas ele vai te acrescentar. Então eu quero dizer para você: se preocupe não, o filho vai vir, ele vai acrescentar. Se preocupe não, que o celeiro vai transbordar, porque ele vai acrescentar. Se preocupe não, a porta está fechada, ela vai se abrir, porque ele vai acrescentar. Quer mais o que ele acrescente? É a sua cura, ele vai acrescentar. Agora ele está preocupado com você, com a sua salvação. E ele está perguntando como estão as suas orações. Aleluia. Jesus, eu quero que o Senhor volte. Como? Sem orar? Sem buscar? Sem intimidade nenhuma com Deus? Sem separação nenhuma? Sem santificação? Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Agora deixa eu falar algo aqui mais profundo para você. Antes de você se preocupar aqui com besta que se levanta do mar, mergulhou no mar, tomou banho no mar, sacudiu para cá, para lá. Antes que você fique preocupado aí, que vai vir o homem aí, que vai reinar, que vai não sei o quê. Irmão, antes de você se preocupar com isso, se preocupa em orar. Deus falou isso para mim hoje, com as minhas lágrimas descendo quente, sentada na minha cama, meditando nessa palavra. Se preocupa em orar. E ele disse para mim: cadê as tuas orações? Cadê as tuas orações? Filha, quantas horas dos dias, quantos minutos do dia você tem tirado para mim? Cadê as suas orações? Então antes que você se preocupe com o anticristo, com que vai reinar, que não vai reinar, te prepara uma igreja. Porque eu estou liberando algo que o Espírito revelou. Jesus vai vir quando a igreja se posicionar. Jesus vai vir quando a igreja orar, desejar, clamar, sentir o desejo de morar no céu, de voltar para a origem. Jesus vai voltar. Quando você e eu se preocupar com a volta dele, o resto fique em paz. Vai se cumprir bem. Vai acontecer mesmo. Só que tem um detalhe. Fica na palavra. Aleluia. Fica na palavra. Meu Deus.
igreja, ela participa dos atos de Deus. A igreja participa de todos os atos de Deus aqui na terra. Como missionária, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja se prostra, quando a igreja é modelo, ela participa dos atos de Deus. Escute aqui, vamos voltar e vamos encerrar. O 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações de todos os santos. Agora, é profundo. O 5. E o anjo tomou um incensário. Meu Deus. E o encheu de fogo. Ó, olha que profundo. Ele pegou o incensário, foi até o fogo do altar. Até o fogo do altar. Encheu de fogo. Olha isso. Encheu de fogo e atirou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Houve trovões, fogo e terremotos. Êxodo capítulo 19. Quando Deus deu para Moisés as tábuas das leis, houve vozes. Guarda a minha lei. Guarda a minha lei. Houve trovões e houve terremotos. O que acontece isso? Agora acontece o juízo de Deus. Dá-se início ao juízo de Deus. Está aqui, tudo na leitura. Dá-se juízo. Agora começa o juízo de Deus. Por quê? Porque os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, agora eles se posicionam e se preparam, como eu tinha dito para vocês no início, para tocarem as trombetas. Olha bem, eles se posicionam, os 7 anjos agora, após aquele anjo lá do incensário que pegou as nossas orações, as nossas intercessões, misturou lá com as orações, com as intercessões de Jesus, apresentou no altar de Deus. É necessário eu voltar aqui, amém? Apresentou no altar de Deus. Esse mesmo anjo agora, ele vem, pega o incensário, volta ao altar, pega o fogo do altar, e agora ele pega o mesmo incensário que estava com as minhas e as suas orações. Meu irmão, isso é muito forte. E as nossas intercessões, ele está dizendo assim, a igreja clama por justiça. A igreja, não, você não entendeu, igreja. A igreja clama por juízo. A igreja está clamando pela volta de Cristo. Ele está dizendo à igreja, aí perceba, Jesus está lá. Aonde? No seu lugar que ele deveria estar. Por quê? Porque ele disse que quando ele voltar, nem o filho sabe, somente o pai. É profundo ou não é? Aí esse anjo vem, que está com a graça, enche e joga sobre a terra. E aonde acontece tudo isso? Joga o fogo sobre a terra. E incendeia. E começa o quê? Agora o juízo de Deus. O juízo de Deus. Aí escute bem aqui. Então agora os 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Quando as trombetas, perceba agora em Israel, soa as trombetas, soa a trombeta. Eles soam lá uma sirene, mas a sirene ela parece uma trombeta soando. Para que todo mundo procure os abrigos, porque está acontecendo o quê? A guerra agora lá em Israel, o relógio está lá apontando, não tem por onde correr. Está lá, o relógio da igreja é Israel, está lá apontando. Então toca, a sirene que tocar, está anunciando o quê? Corre que vai vir bombardeio, vai vir mísseis. De onde vai vir não sabemos, mas vai vir mísseis. Em algum lugar pode acontecer, lógico, os caras têm lá, são muito bem preparados para os mísseis, mas pode cair, como tem caído aí muitos, né?
se esconde. Aí vem os 7 anjos com as 7 trombetas posicionados, preparados, e agora eles vão tocar a trombeta e vai dar-se início ao juízo de Deus. Perceba que houve uma pausa na visão. Houve uma pausa na visão de João. Pausa. Aí aqui ele volta a ver novamente. A primeira trombeta aparece. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados na terra. Irmão, quando eu disse para a igreja que leva para Gênesis, que leva, perdão, para o Êxodo, leva para o Êxodo, não tem por onde correr. O que aconteceu com as 10 pragas do Egito no rio Nilo? O que aconteceu, irmãos? Se eu não me engano, foi a 7ª praga lá. Se eu não esteja enganado, a água se transformou em... E o que aconteceu ali? Não tinha como mais utilizar aquela água, porque só era sangue. Foram quantas pragas? 10 pragas. O que é isso, missionário? O juízo de Deus vai descer. Assim como desceu sobre o Egito, vai descer sobre a terra. Só que com um detalhe, para não haver confusão na sua mente: a igreja está em Cristo. A igreja está com Cristo, irmãos. Cristo irá cuidar da igreja. Quando esses sinais começarem a vir, quando esses sinais começarem a acontecer, essa justiça de Deus será trazida sobre os homens que não ouvem, que não estão atentos, que não recebem, que nós estamos apregoando. A igreja está falando, a igreja está anunciando, vai vir sobre a terra. Os homens que acham que têm domínios sobre a terra, eu quero ver agora eles botar domínio quando isso aqui começar a acontecer. Aí presta atenção para nós encerrar. Uma mistura com sangue, de saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a dessa parte da terra, das árvores e também de toda erva verde. Quando a primeira trombeta soar, o que vai acontecer? A natureza vai ser totalmente atingida. Deus vai começar pela natureza. As 4 trombetas que tocarem, o juízo virá sobre a natureza. E agora tudo vai pegar fogo. Essa saraiva no original aqui, irmãos, é gelo. O gelo ele vai descer junto com fogo. Você imaginou uma mistura de gelo com fogo? É para destruir, né? É para queimar tudo. Aí vamos lá rapidamente. A segunda trombeta tocou, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar. Natureza, irmão. É profundo. Cuja dessa parte se tornou em sangue. Egito novamente. O que vai acontecer aqui? A água não tem como utilizar. Não vai ver, não tem como mais. Foi atirada no mar, cuja dessa parte se tornou em sangue. O que vai acontecer no mar? Todos os animais do mar serão mortos. Eles não têm como sobreviver. Essa água vai ser um mar de sangue. Essa água não vai prestar para literalmente nada. Os animais marinhos, os animais que estão no fundo do mar, literalmente vão morrer. E aí o que vai acontecer? Crise, 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 crise e crise. Crise. Quem sobrevive do mar não tem como mais. A terceira trombeta, estou correndo aqui. O terceiro anjo tocou a trombeta, e
ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e até essa parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amarga. Ele vai cair como um produto que vai tornar as águas águas potáveis em águas amargas, que nós não vamos poder utilizar, nós não vamos poder beber. E aí o que vai acontecer? Muita gente vai morrer de sede. Não tem água potável, não tem vida, não tem como viver, não tem água potável. Amém? A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida até essa parte do sol, os astros. Vou falar por parte para mim ganhar tempo. Os astros. Tudo que você pensar no céu vai ser atingido. O quarto anjo trocou a trombeta e foi até essa parte do sol, a lua, das estrelas, os astros. Resumindo numa palavra só, os astros. Para a terra, a parte deles escurece. Por exemplo, uma bomba nuclear. Eu fui lá pesquisar igual a bomba nuclear. O negócio escurece tudo, ninguém enxerga nada. O negócio enche tudo de fumaça. Ninguém enxerga mais nada. Escurece literalmente uma bomba nuclear. Vai ser isso aí, meu irmão. Meteoros. Literalmente meteoros. O que Jesus é fenômenos sobrenaturais, como a própria palavra descreve. Amém? Amém? Aqui vai acontecer quando? Na quarta trombeta. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos moradores, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Meu Deus. Aqui foi a quarta trombeta do anjo. Mais uma pausa que João dá. Por que essa pausa acontece? Pausa pequena. Porque agora as 3 trombetas, eu preguei sobre as 4 trombetas, certo? As 3 trombetas que os 3 anjos estão posicionados para tocá-la, vai ser direcionado ao homem. Ao homem. Por que Deus usa a águia? Porque ela é um animal, uma espécie de animal, né? Que ela está aí nas aves de rapinas. Então, Deus sempre usou a águia pelo seu fortalecimento, por ela se renovar, pela sua estrutura, por ela ser uma ave de rapina, porém ela se destaca no meio das aves de rapina. E ela é aquela ave que ela suporta a tempestade, os raios, tudo. Então ele vê uma águia, ele vê a águia, na visão dele ele vê aquela águia, a águia que vem voando pelo meio do céu, porque ela está sempre no meio do céu, sobre raios, trovões, e ela mostra um fortalecimento muito grande. E ele usa, simbolicamente, ele vê essa águia como um símbolo, mostrando que o homem irá agora passar pelo processo do juízo de Deus. E ela está dizendo, o juiz está apontando, está dizendo: ai, 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 porque vai vir muito ai. Simples, irmãos. Vai vir muito ai. Vai vir muita dor, vai vir muito sofrimento, vai vir muitas coisas irão acontecer. Eu vou apenas ler, não vou entrar por causa do meu tempo.
A quinta trombeta, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Acabou, vai trancar. Vai começar o juízo de Deus. Não tem como. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o mar. Também da fumaça saíram gafanhotos para toda a terra, praga, maldição. Meu irmão, o negócio vai ser feio. A sexta trombeta, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro. É muito forte aqui. Que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meu irmão, esse negócio aqui é muito forte, que eu tenho que ir lá em Daniel capítulo 4. Do rio Eufrates, Deus deu essas mesmas visões também para Daniel, tá? Do rio Eufrates. A terça parte, foram então sobre os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Por quê? Porque essas três trombetas aqui é direcionada ao homem. Amém? E a sexta trombeta, a sétima trombeta, só para mim fazer um fechamento. Os 7 trovões. E viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O arco-íris, os irmãos sabem o que representa, né? Aquilo que... a aliança de Deus, amém? A aliança que o Senhor fez com o homem. A aliança que o Senhor fez com o homem, a aliança que o Senhor fez com Noé, após lá os 40 dias, 40 noites do dilúvio dentro da arca, quando Noé sai para fora, a Noé vê o arco-íris e a aliança que o Senhor fez com o homem. Por cima da sua cabeça o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. O leão vai voltar, o leão vai rugir, porque ele vive, porque ele reina. E quando quebrou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes, e logo falavam os 7 trovões, e eu ia escrevendo, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falavam e não as escreve. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou, porque ele vive pelos séculos dos séculos. Você recebe essa palavra nessa noite? Ele vai voltar. Jesus vai voltar, porque ele vive. Porque na mão dele está o livro, a qual está escrito o meu nome e o seu nome, e o seu juízo virá sobre toda a terra. E eu quero concluir essa mensagem e tirar 3 lições dela nessa noite, para mim e para você. Primeira lição: corra para Jesus. Busque ele em oração, em fervor. Não se canse de orar. Jesus só vai voltar quando a igreja se posicionar, quando a igreja for modelo de oração. Jesus vai voltar quando a igreja desejar a sua volta, porque nós, a igreja, é uma junção com Deus. Não tem como. Não tem como.
Nós estamos envolvidos nos atos de Deus. Nós fazemos parte de todos os atos de Deus aqui na terra. Dá para você entender a proporção do que é ser igreja? Nós fazemos parte dos atos de Deus aqui na terra. Segunda lição que eu aprendo aqui: olha para suas vestes, conserte o teu altar, purifica as tuas vestes, se santifique cada vez mais no Senhor. Primeiro, oração, modelo, ser igreja, buscar a sua volta, desejar a sua volta. Segundo, se santificar, se purificar. Por quê? Porque quem deseja Ele vai se preparar para recebê-lo. Vai se preparar para recebê-lo. Terceira coisa, tem azeite nas lamparinas? Tem azeite para esperar o noivo? Porque ele está voltando. E quem está aguardando o noivo voltar, tem azeite espiritual nas suas lamparinas. Suas lamparinas espiritualmente estão acesas. Com um detalhe: não se apega às coisas deste mundo, porque o seu Senhor, o seu senhorio chama-se Jesus. Chama-se Jesus. O Senhor da igreja chama-se Jesus. O senhorio da igreja não é o dinheiro desse mundo. O senhorio da igreja não é as coisas bonitas desse mundo. O senhorio da igreja não é os pratos bonitos desse mundo. O senhorio da igreja não é a fama desse mundo. O senhorio da igreja, o Senhor da igreja chama-se Jesus. O Alfa, o Ômega, o princípio, aquele que estava no início de tudo, aquele que escreveu as leis com Moisés, aquele que escreveu o juízo também. Ele vem com graça, mas ele também vem com justiça. Ele vem com graça e com justiça. Graça e justiça. E ele está dizendo: se prepara, ó igreja. Se prepara, ó igreja. Se prepara, ó igreja. Eu tenho uma aliança. Eu prometi. Eu disse que eu iria voltar. Que eu iria preparar lugar. E eu iria voltar e levá-los para morar comigo. A igreja que está preparada. A igreja que está buscando. A igreja que deseja voltar ao lugar da sua origem, ao céu de glória, não se apega a nada desse mundo. Concluindo, a terceira: não se apega a ídolos, não se apega à fama, não faz ídolos para si, não levanta deuses para si, porque o único Senhor, o único senhorio que ele serve é Cristo Jesus. Quero pedir para a igreja: se coloque de pé. Solta para mim, filho.